Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal, e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vindo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos 15 capítulos, mais de 60% do livro de Apocalipse. E todos os versículos estudados até agora estão disponíveis aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. Veja como é fácil acessar esse material. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP, clica em playlist e procura aqui Apocalipse versículo por versículo. Aí você abre, pronto, aqui você tem todos os versículos estudados até agora. Viu como é fácil acessar esse material? E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar esse material, porque ajuda muito no aprendizado. Antes de ler o versículo que vamos estudar neste vídeo, sempre quando eu termino um capítulo, eu gosto de apresentar o gráfico para mostrar como o nosso aprendizado está rendendo. Observe, neste gráfico de colunas estão todos os capítulos do livro de Apocalipse, os 22 capítulos. Observe que o capítulo 15 que nós concluímos na aula passada é o menor capítulo, tem apenas 8 versículos. Na cor marrom são todos os capítulos que nós estudamos até agora, e na cor azul são os capítulos que nós precisamos estudar. Agora observe esse outro gráfico, 257 versículos estudados até agora, o que representa mais de 64% do livro, e 147 versículos precisamos estudar para concluir os 404 versículos do livro de Apocalipse. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal, e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos, e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora,
chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Com o estudo desse versículo, nós vamos concluir o capítulo 16. Significa o estudo de 278 versículos do livro. Ficarão restando apenas 126 versículos para serem estudados. Olha como está rendendo o nosso aprendizado. Praticamente já estudamos 70% do livro. E todos os versículos que nós estudamos até agora estão disponíveis aí no canal. Olha como é fácil acessar este material. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP, clica em playlist e procura aqui Apocalipse versículo por versículo. Aí você abre, pronto, aqui você tem todos os versículos estudados até agora. E todos os slides que eu apresento durante o vídeo ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar esse material, porque ajuda muito no aprendizado. Apocalipse capítulo 16, primeiro versículo. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Importante lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. Dito isto, vamos para a primeira parte. Ouvi. A expressão ouvi, vi, olhei, ela é comum no livro de Apocalipse. Nós já estudamos em vários versículos. E sabemos que João está na ilha de Patmos, cheio do Espírito Santo, recebendo esta visão. E ele vai registrar esta visão. Vamos em frente. Ouvi uma voz forte. Essa expressão voz forte nós também já estudamos no livro de Apocalipse. O objetivo é chamar a atenção. Por quê? Porque a mensagem que João vai ouvir, ela é muito importante. Vamos em frente. Ouvi uma voz forte vinda do santuário. Nós já estudamos esse termo, santuário também. Veja que os textos agora estão ficando mais fáceis de entender, porque nós já estudamos esses termos. O termo santuário nós já aprendemos, é interpretado no sentido figurado, no sentido simbólico. Por quê? Porque Deus é espírito. E nós já aprendemos também que em alguns casos esse santuário é o próprio Deus, ou o Cordeiro, ou Jesus Cristo. Veja que esta visão João está recebendo do céu, ele está vendo no céu. Mas como eu disse, no sentido simbólico, figurado, porque Deus é espírito, não é um santuário, um templo como os que nós temos aqui na terra, não. E volto a frisar, nós encontramos casos que o santuário é o próprio Deus, ou o Cordeiro. Vamos em frente. Ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos. Estes 7 anjos são aqueles anjos que nós estudamos no capítulo número 15, no capítulo anterior. Vamos rever apenas um versículo? Apocalipse capítulo 15, versículo 6. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Este versículo nós já estudamos. O versículo está aí no playlist, Apocalipse, versículo por versículo. Se você não lembra a interpretação deste versículo, vale a pena rever. E se você ainda não viu, está disponível. Vamos em frente. Ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra. Esta terra já é interpretada no sentido literal, é a nossa terra mesmo.
que está no domínio do anticristo. Trata-se da grande tribulação, que nós também já estudamos. O anticristo, o falso profeta, as pessoas que passarão a adorar o anticristo, que é chamado de besta, besta que emergiu, que surgiu do mar. O falso profeta já é a besta que emergiu da terra, surgiu da terra. Tudo isto foi estudado. E agora nós vamos ver a justiça de Deus sobre os desobedientes. Observe na conclusão: ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derrame sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Observou? Foi o que eu comentei. Esta ira de Deus é no sentido de levar o povo ao arrependimento. A partir do próximo versículo, nós vamos entender melhor como se dará essa ira de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Vamos para a primeira parte. O primeiro anjo. Sobre os anjos nós já estudamos. Os anjos são seres pessoais. E entendemos por um ser pessoal todo ser que tem as 3 faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. Nós somos seres pessoais, mas humanos. Portanto, nós temos um corpo físico. Os anjos são seres pessoais, mas seres espirituais. Portanto, o corpo do anjo é espiritual. Veja, o Espírito Santo, por exemplo, também é um ser espiritual, pessoal, como o nome já diz, Espírito Santo. Tudo isso nós já aprendemos. E também vimos sobre este anjo no versículo anterior. Vamos recapitular só a parte A do primeiro versículo desse capítulo, capítulo 16. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos. Este anjo que nós vamos estudar agora é um destes 7 anjos. Vamos em frente. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça. Sobre esta taça, nós vimos no versículo anterior o significado. A aula está disponível aí no playlist, Apocalipse, versículo por versículo. Vamos só recapitular o versículo? Só a parte B do primeiro versículo desse capítulo, capítulo 16. Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Tá vendo? 7 anjos, 7 taças. Nós estamos estudando o primeiro anjo e a primeira taça. Vamos em frente. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Terra aí é no sentido literal, é o nosso planeta. Importante lembrar que este acontecimento se dará na grande tribulação. E com esta interpretação, todos os estudiosos da Bíblia, pessoas piedosas, concordam. Isto acontecerá na grande tribulação. Aprendemos que um grupo divide a tribulação em 7 anos cravados e divide em 2 partes de 3 anos e meio cada. Já um outro grupo também considera a grande tribulação, mas não crava em 7 anos, não interpreta como 7 anos literais, embora também divide em 2 partes iguais. Tudo isto já foi estudado. Aprendemos também que na grande tribulação o mundo estará no domínio do anticristo, que é a besta que emergiu do mar. Aprendemos também que o anticristo receberá apoio do falso profeta, que é a besta que emergiu da terra. Tudo isto já foi estudado. Vamos em frente. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas. Interessante que nós temos um paralelo no Antigo Testamento, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. No segundo, no livro do Êxodo, observe que interessante. Êxodo capítulo 9, versículos de 8 a 12. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: pegue mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó.
ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Interessante que estes tumores, estas úlceras, não atingiram o povo de Israel, atingiu só o povo egípcio, que tinha como líder o Faraó. E Faraó é um tipo do anticristo. Como nós vimos, quem estará dominando na grande tribulação será o anticristo. E a igreja, assim como o povo de Israel, não será atingida por esta taça contendo a ira de Deus. Observe o final do versículo. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Observou estas úlceras dolorosas? Surgiram naqueles que receberam a marca da besta, que adoravam o anticristo. Interessante que tem também um paralelo em Apocalipse 14, versículos 9 e 10, que nós já estudamos. Vamos rever o texto? Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Este texto nós já estudamos. Veja que este vinho do furor de Deus preparado sem mistura é uma referência a estas taças que nós estamos estudando no capítulo 16. Na próxima aula nós vamos continuar estudando as outras taças contendo a ira de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Vamos para a primeira parte, o segundo anjo. Como nós vimos no vídeo anterior, este segundo anjo faz parte daqueles 7 anjos que nós já estudamos no primeiro versículo. Observe só a parte A do primeiro versículo do capítulo 16. Ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos. Este versículo 3 fala do segundo anjo. O primeiro nós já estudamos no versículo 2. Se você perdeu as aulas, elas estão disponíveis aí no playlist. Apocalipse versículo por versículo. Vamos em frente. O segundo anjo derramou a sua taça no mar. De novo, na parte B do primeiro versículo deste capítulo, capítulo 16, fala destas taças. Observe, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Nós já estudamos este versículo, está aí. Vamos em frente. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Nós encontramos também, lá em Êxodo, no segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés, um paralelo. Observe que interessante, capítulo 7, versículos de 19 a 21. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que pega o seu bordão, estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado.
Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. O Egito aí representa o mundo, e Faraó, o anticristo. Importante salientar novamente que esta praga não atingiu o povo de Israel, só atingiu os egípcios. E veja que nós já aprendemos que estas taças contendo a ira de Deus, elas só atingirão aqueles que receberam a marca da besta, aqueles que adoravam o anticristo. O anticristo nós já estudamos, é a besta que emergiu do mar. E o falso profeta que apoia o anticristo nós também já estudamos, é a besta que emergiu da terra. Veja que são 7 taças, nós só estudamos 2 até agora. Apocalipse capítulo 16, versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Vamos para a primeira parte, o terceiro anjo. Sobre os anjos, que eles aparecem em muitos textos do livro de Apocalipse, nós já aprendemos que os anjos são seres pessoais. E entende-se por um ser pessoal aquele que tem as 3 faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. E por que isso é importante saber? Porque para ser um ser pessoal, não necessariamente precisa de um corpo físico. Nós somos seres pessoais humanos, portanto nós temos um corpo físico. Anjo não. Anjo é um ser pessoal, mas o corpo do anjo é espiritual. Veja, por exemplo, eu sempre cito aqui a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo também é um ser pessoal, mas como o nome já diz, Espírito Santo. E isto é muito importante, porque nós vamos encontrar grupos que vão negar esta doutrina. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, os adventistas que ensinam o sono da alma. Eles não aceitam que quando a pessoa morre, a pessoa continua consciente, a pessoa sai do corpo. Essa doutrina é negada, pelo menos por estes 2 grupos, adventistas e testemunhas de Jeová. Esta doutrina ela é muito importante. E este terceiro anjo faz parte daqueles 7 anjos que nós estudamos no capítulo 16, no primeiro versículo, só a parte A, observe. Ouviu uma voz forte vindo do santuário dizendo aos 7 anjos: estes anjos só obedecem a Deus. Eles estão a serviço de Deus. Isso também é muito importante. Vamos em frente. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água. Esta taça faz parte das 7 taças que nós estudamos também no primeiro versículo desse capítulo, capítulo 16. Observe só a parte B do versículo. Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Tranquilo? Esta taça é uma das 7 taças contendo a ira, o furor de Deus, a justiça divina sobre aqueles que não temem a Deus. Importante também salientar que esta ira de Deus não atingirá a igreja será protegida. É verdade que um grupo ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque este evento irá ocorrer na grande tribulação, mas nós encontramos outros 2 grupos. O segundo grupo ensina que a igreja será retirada da terra no meio da grande tribulação, e o terceiro que a igreja passará pela grande tribulação. Mas independente da posição teológica, escatológica, todos concordam que Deus protegerá a sua igreja, que estas taças contendo a ira divina só atingirá aqueles que não temem a Deus, aqueles que aceitaram adorar a besta, que aceitaram a marca da besta. Isto é muito importante. Outro detalhe, nos rios e nas fontes de água. Essa interpretação
ela é aceita como literal, não é simbólica não. Realmente as águas dos rios, das fontes, serão atingidas com esta ira de Deus. Vamos ver o que acontecerá com estes rios e com estas fontes de água? Observe, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Nós encontramos um paralelo que até já li, lá no Antigo Testamento, no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, quando Deus ordena aquela praga sobre o povo egípcio, onde as águas se transformaram em sangue. Aquilo também foi literal, e segundo os intérpretes do Apocalipse, as águas também se tornarão amargas, impróprias para consumo. É desta forma que é interpretado. Observe outro paralelo em Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11 que nós já estudamos. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa destas águas, porque se tornaram amargas. Absinto é uma planta muito, mas muito amarga. É disso que se trata. Mas no texto que acabamos de ler, não fala que é só a terça parte que foi atingida por esta taça, não, por esta taça contendo a ira de Deus, o furor de Deus. E interessante que mesmo aqui, atingindo todos os rios, as fontes, e mesmo assim, nem todos os seres humanos morrerão. Nós temos ainda mais 4 taças contendo a ira de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículos 5, 6 e 7. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Vamos ler um versículo para entender melhor o texto? Lembra, contexto é aquilo que vem antes e depois do texto. Estes 3 versículos que nós vamos estudar, o 5, o 6 e o 7, são uma sequência do versículo 4 que nós já estudamos. Vamos só relembrar o texto. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Este versículo nós já estudamos, a aula está aí no playlist Apocalipse, versículo por versículo. Se você perdeu ou se quiser recapitular, fica aí disponível. Agora vamos para a primeira parte do versículo 5, do capítulo 16. Então ouvi. Está lembrado desse termo? Ouvi, vi, ele é comum no livro de Apocalipse. João está cheio do Espírito Santo e está tendo uma visão. E ele está escutando, ele está ouvindo. Tem hora que ele está vendo. Como eu disse, esse termo nós já estudamos muitas vezes no livro. Então ouvi o anjo das águas dizendo... Bem, anjo nós aprendemos. Anjo é um ser pessoal, criado por Deus antes de nós humanos. E entende-se por um ser pessoal todo ser que tem as 3 faculdades da personalidade: intelecto, emoção e vontade. Portanto, não necessariamente precisa ter um corpo físico para ser um ser pessoal. Nós temos um corpo físico porque nós somos humanos. Já anjo é um ser pessoal, mas o corpo do anjo é espiritual. Veja, como eu sempre digo, Espírito Santo também é uma pessoa, mas como o nome já diz, Espírito Santo, isso é muito importante. E este anjo das águas é apenas uma referência ao versículo anterior, quando ele transformou as águas em sangue. Daí a expressão anjo das águas. É verdade que existem outras interpretações
dentro até mesmo do judaísmo, sobre anjo das águas. Eles até dão nomes para outros anjos, mas isso foge do nosso trabalho, porque fere totalmente a palavra de Deus. Então vamos só considerar o termo anjo das águas, dizendo como sendo aquele anjo do versículo 4 que nós já estudamos. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo. Bem, o anjo está falando de Deus, que Deus que é justo. Nós já aprendemos os 3 atributos morais de Deus: amor, santidade e justiça. É um tripé. Um não pode ferir o outro. Isso é muito importante, porque as pessoas dizem: não, Deus é amor. É verdade, Deus é amor, mas ele também é justo. E ele é santo, ele é perfeito, ele não mente. E de fato Deus nos ama. Tanto é que deu o seu Filho. Para não ferir a sua justiça nem a santidade, ele mesmo pagou o preço da nossa redenção. Ele mesmo nos justificou. Isso é importante. Deus é justo. Vamos em frente. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o Santo. Observe que nós já estudamos que Deus é o princípio, é o fim, é o alfa e o ômega, e esse termo é aplicado também a Jesus. Por isso que Jesus também é Deus. Nós já aprendemos sobre isso daí. E santo aí é no sentido de perfeito. O santo, o perfeito, só Deus é santo. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo também é santo. Olha, Espírito Santo. Mas só existe um Deus e 3 pessoas em Deus, na divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina é muito importante. Portanto, usar esse termo para Deus Pai, ou para Deus Filho, ou para Deus Espírito Santo, não há problema nenhum. Só que só existe um santo, porque santidade é um atributo da divindade. Vamos em frente. Pois julgastes estas coisas. Nós já aprendemos que neste período é o período da grande tribulação e Deus está julgando. E este julgamento, esta justiça, só atingirá aqueles que não fazem parte da igreja. A igreja não passará por este julgamento. Isso nós aprendemos em aulas anteriores também. É uma justiça que está sendo aplicada àqueles que não temem a Deus, àqueles que aderiram à besta, que passaram a adorar a besta. Este grupo que vai sofrer, que está sofrendo esta justiça. Vamos para o versículo 6 agora. Porque derramaram sangue de santos e de profetas. Aí nós podemos interpretar esse texto como atingindo todos os salvos, desde a criação até os dias atuais, até o final dos tempos, e também só a igreja, porque a igreja também ela tem profetas. Profeta no sentido de transmitir a palavra de Deus para o povo. E nós encontramos na igreja muitos mártires. Encontramos também lá no Antigo Testamento muitos profetas santos foram martirizados, e na igreja não é diferente. Só que esse santo aí já é no sentido de separado do pecado. Não é o santo no sentido de perfeito. Isso é importante porque a palavra santo tem mais de um significado. Precisamos analisar o contexto. Nesse caso é uma referência à igreja. Observe Romanos no 1º capítulo, versículo 7, carta escrita por Paulo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. A igreja é chamada de santos, separada do pecado. E os ímpios martirizaram muitos crentes, aqueles que não temem a Deus. Há até quem chama o livro de Apocalipse de livro dos mártires. Olha que nome interessante para o livro de Apocalipse, porque nós vamos ver muitas pessoas sendo martirizadas no livro de Apocalipse, independente da interpretação, seja ela preterista, seja ela histórica ou futurista, que é o nosso caso, nós vamos encontrar muitos mártires na igreja.
Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Olha aí de novo a justiça de Deus sendo aplicada sobre aqueles que perseguem a igreja, que querem destruir a igreja, que aderem ao plano de Satanás, que lutam contra a obra de Deus. Sobre essas pessoas virá o quê? A ira, a fúria de Deus, a justiça de Deus. É nesse sentido que o texto está falando. Agora, de novo, o versículo 7, ouvi. Nós já aprendemos, ele ouviu uma voz que vinha do céu. Vamos em frente, ouviu uma voz do altar que dizia. Bom, ele ouviu uma voz do altar que dizia, mas de quem era essa voz que vinha do altar? Lembra quando nós estudamos Apocalipse capítulo 6, versículo 9? Vamos rever o texto? Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Esse almas pode ser traduzido como pessoas. Vi debaixo do altar as pessoas. Nós não aprendemos que para ser uma pessoa não necessariamente precisa ter corpo físico? Daí a doutrina da imortalidade da alma. Quando nós usamos o termo fulano morreu, quer dizer, a pessoa saiu do corpo. Este período nós estudamos na escatologia, chamado estado intermediário. Lembra desse assunto, estado intermediário, que é quando a alma sai, a pessoa sai do corpo? Tem aí uma aula tratando só sobre esse assunto. Logo, podemos interpretar que são essas pessoas que estão falando. Por quê? Observe. Ouvi uma voz do altar que dizia, certamente, ó Senhor Deus. Observe que é alguém que está falando para Deus, Senhor Deus. Mas Deus Pai? Pode ser. Deus Filho? Para nós não há problema algum, porque nós ensinamos a doutrina da Santíssima Trindade. Ouvi uma voz do altar que dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Esse Todo-Poderoso na Bíblia nós já estudamos. O Pai é chamado de Todo-Poderoso, o Filho é chamado de Todo-Poderoso e o Espírito Santo também é chamado de Todo-Poderoso, mas só existe um Todo-Poderoso, porque é atributo da divindade. Olha de novo aí a doutrina da Trindade. E justos são os teus juízos. Jesus, na sua vinda, não agirá como juiz? Nós já aprendemos isso também. Será aplicada a justiça de Deus. Mas, lembrando, não sobre a igreja não sofrerá este juízo, esta ira, este furor de Deus sobre estas taças que contêm a ira de Deus. Nós já aprendemos, isso não envolve a igreja. E mesmo o grupo que ensina que a igreja passará pela grande tribulação, neste ponto todos concordam, a igreja não sofrerá este juízo de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Vamos para a primeira parte. O quarto anjo. Sobre os anjos, estes seres espirituais aparecem muitas vezes no livro de Apocalipse. São seres pessoais, porém espirituais. Vamos em frente. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Nós vimos que na primeira taça que o primeiro anjo derramou, causou úlceras nas pessoas. Isto foi estudado no versículo 2. Já a segunda taça que o anjo derramou transformou o mar em sangue. Os seres viventes do mar foram mortos. Isto está no versículo 3, que nós também já estudamos. E a terceira taça que o anjo derramou, os rios e as fontes
de água tornaram-se também em sangue. E este registro está nos versículos de 4 a 7, que nós também já estudamos. Todos estes vídeos estão disponíveis aí para você no playlist, Apocalipse versículo por versículo. E nesses dois versículos, 8 e 9, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Vamos ver o que aconteceu? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. Nós sabemos que o sol é uma bola, uma esfera de fogo. Mas mesmo o sol queimando, a humanidade ainda não será dizimada. Vamos ver a sequência no versículo 9? As pessoas se queimaram com um intenso calor. Agora, como se dará esse fenômeno? Nós não sabemos, nós sabemos que isso acontecerá, esse flagelo, por determinação divina. Será um calor insuportável que atingirá o planeta. Agora, um detalhe importante que eu até já comentei: a igreja não sofrerá esse flagelo. Mas aí alguém poderia dizer, logo a igreja já foi arrebatada, já foi tirada da terra? Eu tenho ensinado que existem 3 correntes sobre este assunto. Uma diz que a igreja será arrebatada, tirada da terra antes da grande tribulação, outra diz no meio da grande tribulação e a terceira após a grande tribulação. Como a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, é uma instituição interdenominacional, nós respeitamos as 3 correntes teológicas. Agora, tem um ponto que é comum entre as 3 correntes, que de fato a igreja não sofrerá estes flagelos. Este ponto é comum entre as 3 correntes. Vamos em frente. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus. Observe que mesmo a humanidade, aqueles que não temem a Deus, sofrendo estes flagelos, mesmo assim irão blasfemar contra Deus. Por quê? Porque estas pessoas estão dominadas pelo anticristo. São as pessoas que receberam a marca da besta. Estão no controle de Satanás. Tudo isso nós já estudamos. Vamos em frente. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Embora estes flagelos, sendo o furor da ira de Deus, embora só atingirá os ímpios, aqueles que não temem a Deus, que não pertencem à igreja, mesmo assim, o objetivo de Deus é que estas pessoas venham ao arrependimento. É a didática de Deus. Deus quer de fato que as pessoas se arrependam. Mas mesmo assim, as pessoas não se arrependerão, continuarão adorando a besta, o falso profeta, servindo ao anticristo. Vamos para a conclusão. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Olha que situação! Mesmo sofrendo a ira divina, a justiça divina, não se arrependerão. Veja o poder de Satanás neste período que nós chamamos de grande tribulação. De fato, os seres humanos estarão no domínio do anticristo. Apocalipse capítulo 16, versículos 10 e 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. Vamos para a primeira parte. O quinto anjo. Sobre os anjos nós já aprendemos, já estudamos.
Eles aparecem muitas vezes no livro de Apocalipse, lembrando que anjo é um ser pessoal. E nós já aprendemos que para ser um ser pessoal precisa ter as 3 faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. Por isso que os anjos são seres pessoais. Nós somos seres pessoais humanos, por isso que nós temos um corpo físico. Já o corpo dos anjos é um corpo espiritual. Veja, por exemplo, o Espírito Santo. Também é uma pessoa, mas como o nome já diz, Espírito Santo. Vamos em frente. O 5º anjo derramou a sua taça. Nós já estudamos 4 taças que foram derramadas por 4 anjos. Vamos só rever rapidamente? Primeiro anjo derramou a primeira taça. Qual foi o flagelo? Causaram úlceras malignas. Segundo anjo derramou a segunda taça. Flagelo, mar virou sangue. Veja que existem paralelos lá no livro do Êxodo com as 10 pragas do Egito. Terceiro anjo derramou a terceira taça. Rios e fontes também viraram sangue. Quarto anjo derramou a quarta taça, aquecimento solar, que nós aprendemos na última aula. E agora vamos ver o que ocorre quando o 5º anjo derrama a quinta taça. O 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Quem é a besta? O anticristo. Nós temos a besta que emergiu, que surgiu do mar, que é o anticristo, e a besta que emergiu da terra, que é o falso profeta, que está a serviço de Satanás, que induz as pessoas por meio da religião, não a verdadeira religião, a falsa religião, a adorarem o anticristo, que é a besta, como eu disse e já estudamos, que emergiu do mar. E essas pessoas receberão a marca da besta, que também já estudamos, adorarão o anticristo, estarão a serviço do anticristo. Veja que Satanás está por trás de tudo, está comandando tudo, está operando com um poder que jamais foi visto na terra. Tudo isso nós já aprendemos. Claro, o poder maligno. Vamos em frente. O 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, o reino da besta ficou em trevas. O reino da besta é o mundo, as pessoas que foram seduzidas por Satanás. Todos estão em trevas. Agora, interessante que nós já aprendemos que estes flagelos não atingirão a igreja. Mas nós temos as 3 correntes teológicas que tratam da retirada da igreja da terra. O arrebatamento, a retirada da igreja será antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação, depois da grande tribulação. As 3 correntes têm base bíblica. E como a nossa instituição, o ICP, é interdenominacional, nós respeitamos as 3 posições. Agora, importante é que existe um ponto comum nas 3 interpretações. E qual é este ponto comum? Que a igreja não sofrerá estes flagelos. Isso é muito importante. Lembra o paralelo que nós fizemos com as pragas do Egito? Que as pragas não atingiram o povo de Deus, não atingiram o povo israelita? Mesma coisa vai acontecer neste período da grande tribulação. Com este 5º anjo, olha como fica a nossa tabela. 5º anjo derramou a quinta taça. Flagelo, tudo ficou em trevas. Observe o paralelo no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 21. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Não há por que duvidar de que este flagelo irá acontecer. Nós já temos aí um acontecimento real lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, entre as pragas do Egito. Portanto, a interpretação das trevas aí no livro de Apocalipse, ela é literal. Com esse estudo nós já temos 5 anjos atuando. Estes anjos estão a serviço de Deus. E o 5º anjo derramou a sua quinta taça e tudo ficou em trevas. Lembrando que nós temos mais
2 flagelos. Temos o 6º anjo derramando a 6ª taça e o 7º anjo derramando a 7ª taça. Vamos em frente. Continuando ainda no versículo 10. O 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Esta dor proporcionada pelos flagelos, úlceras malignas, dificuldade para conseguir água, aquecimento solar provocando o intenso calor e agora tudo em trevas. Veja que situação. Mas mesmo assim, veja a sequência do texto, parte do versículo 11. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Veja, mesmo com as úlceras, com a água se transformando em sangue, ou seja, sem água potável, o aquecimento do sol, densas trevas, mesmo assim, os seguidores da besta, os adoradores da besta, continuam blasfemando contra Deus. Não reconhecem ainda que é a justiça divina. Vamos para a conclusão. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. Veja que situação que está a humanidade neste período. Aqueles que não temem a Deus estão cegos, não estão conseguindo entender que é a justiça divina que está operando. Veja o poder de Satanás para cegar as pessoas, enganar as pessoas, para que elas não percebam que é a justiça divina que está atuando, que é Deus que está realizando esses flagelos. Na próxima aula nós vamos continuar esse estudo, não vai perder a próxima aula e continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição, cole lá nas suas mídias sociais, divulgue para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.